Você que talvez, tentou assistir o vídeo gravado em francês e não entendeu praticamente nada, né? E se você entendeu, parabéns, pois fico feliz de saber que você entende também o francês. Mas se você não compreendeu, o assunto é sobre a família. Nós falamos, Deus Emílio, sobre a importância da família. Como é que você vê, como você olha para a família? Como você vê a vida familiar? Ela é importante para você? Ela tem valor para você? Eu creio que sim. E se porventura, talvez você ainda não entendeu ou ainda você ainda não conseguiu entender o quanto a família é importante, esperamos que nesse vídeo você possa então a ver de uma forma muito diferente o que a família ela representa verdadeiramente para Deus. Então, a Bíblia fala, por exemplo, lá no livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 18, eu creio que é uma palavra que muitas pessoas conhecem, e você talvez já leu, já ouviu, e nós queremos tomar como base essa palavra para que a gente possa então entender que desde o começo, desde o princípio, qual era o plano, qual era o objetivo de Deus em relação à criação, que é o homem, que é o ser humano, o homem e a mulher. Então, por mais complicado que possa estar o seu relacionamento com pais, filho, marido, esposa, irmão, irmã, enfim, todos nesse mundo enfrentamos problemas e dificuldades, mas todos esses problemas, toda essa situação, elas podem ser tomadas como um desafio. E o desafio não é para que você fique envergonhado, humilhado, mas para que você possa então vencer, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que enviou a sua palavra, que nos deu o seu Espírito, que enviou o seu Filho para entregar ali na cruz a sua vida por nós, Ele está à espera de que cada um de nós possamos nos levantar desta situação, por mais humilhante e difícil que ela possa ser aos seus olhos, e crer que Ele é poderoso o suficiente para dar a você a vitória que você precisa. Não é verdade, Deus? É verdade. Ele disse que tudo posso naquele que me fortalece. E Deus, Ele deixou uma promessa. E é isso que nós vamos ler aqui, que Ele constituiu a família. E independentemente do que você está vivendo, Ele pode fazer você sair dessa situação. Basta você crer. De repente você perdeu, hoje em dia você não vê a família como um valor, como antes, devido às frustrações, os problemas. Mas a família é algo muito sagrado, ela foi constituída por Deus. Como Deus abençoou minha vida e do meu esposo, nós estamos aqui para compartilhar com vocês a nossa experiência, sobretudo com base na palavra de Deus. E eu tenho certeza, se você colocar isso no seu coração e crer, porque independentemente se a pessoa está do teu lado, ela não crê, mas se você crer, Deus mudará a sua vida também, a sua história. Com certeza. Nós queremos aqui ler com você, se você tiver a sua Bíblia, nós convidamos você para confirmar conosco exatamente, tá bom? Nós até motivamos você a ter a sua Bíblia, se você tiver a possibilidade de fazer assim, de ler exatamente aquilo que nós vamos estar lendo com você. Diz assim, é Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, quer dizer, disse mais o Senhor Deus, além de tudo que Ele já tinha feito, falado, determinado, agora chegou algo também que Ele estava determinado a fazer. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, aqui nós podemos observar aqui duas coisas muito importantes nesse projeto de Deus. O primeiro é dar ao homem a possibilidade dele ter alguém ao lado para compartilhar aquilo que é de bom na vida. Porque você sabe que não podemos somente achar que o que nós temos que compartilhar são os males, os problemas. Tem pessoas que elas só compartilham o que é ruim. Mas, na verdade, Deus, o propósito de Deus é que nós possamos compartilhar o que é bom. Então, não havia ali problemas, não havia ali tristezas, mas havia felicidade, havia alegria, paz, havia harmonia, havia
presença de Deus, né? Havia comunhão com Deus, havia tudo, né? Tudo, né? Podemos assim dizer. Porém, Deus, ele percebeu que o homem, mesmo estando à volta, né? Mesmo estando vivendo com todas essas bênçãos, riquezas, maravilhas à volta dele, Deus percebeu que não valeria de nada, né? Podemos assim dizer, que o homem teria tudo aquilo, mas ele não teria ninguém para compartilhar. Então você vê que a solidão, estar só, estar sem ninguém para quem você possa então compartilhar a vida, compartilhar as alegrias, compartilhar a sua felicidade e até mesmo as dificuldades também. Está aí então o começo, a importância da família, porque família é exatamente isso. Família é a pessoa não se sentir sozinha. Se Deus ele viu que Adão ele estava só, é porque faltava alguém semelhante a ele. Então, quando Deus, ele vê, por exemplo, um indivíduo, uma pessoa, que ela se sente sozinha, desprezada, abandonada, e isso está acontecendo nesse mundo. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que a maior dor que ela carrega dentro dela é a dor de não poder ter alguém ao lado, mesmo estando cercado por pessoas. Mesmo tendo os bens, mesmo tendo condições, mas ela não tem com quem para compartilhar. Com quem compartilhar, né? Ela se sente sozinha. O que é interessante é que quem observou isso foi o próprio Deus. Eu acho que Adão ele nem conseguia saber o que ele estava sentindo ali. Alguma coisa Adão estava sentindo. Ali, mesmo ele tendo tudo ali, o que Deus criou, mas se Deus diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Porque se você não tiver com quem compartilhar a sua vida, então a vida não tem sentido. Porque, veja bem só uma coisa, quando a gente entende que Deus é amor, por exemplo, Deus é amor, mas o que adianta Deus ser amor se ele então não compartilhasse esse amor para conosco? Se ele não demonstrasse esse amor para conosco? Ele demonstrou através de uma atitude, né? Exatamente. Então, quando a gente vê aqui, no momento da criação, essa preocupação de Deus, de não querer ver o homem sozinho, não é bom que ele esteja só. Então, Deus ali, ele sabia que alguma coisa estava faltando para que o homem então pudesse ser completo. E a gente vê aqui que Deus ele é realmente pai, porque não foi necessário Adão pedir, ele estava ali, e como Deus via a necessidade de ele ter alguém, ali foi constituída a família, né? Por isso que a família é algo sagrado, que ela foi constituída por Deus. Deus vê a necessidade que você está vivendo, da sua família, o que está se passando dentro de você. Ele sabe que você precisa, né? Então, viver nesse descanso de Deus, né? Como Adão mostrou isso, né? Essa tranquilidade, não havia desespero, não havia inquietação, né? Não sei como é que fala em português, assim. Preocupação. Preocupação. Então Deus viu, olha como é que Deus é pai, ele vê a necessidade que você precisa. Então Deus tinha criado tudo, eu imagino que o que Deus criou foi perfeito. Então ele mesmo viu a necessidade, ele Exato. Consagrou a família nesse momento, né? Então é muito importante a família. Porque é verdade, porque veja bem, Deus, imagina, não é bom que o homem esteja só. Eu vou então criar alguma diversão, alguma coisa para que Adão então ele possa se sentir bem. Mas Deus sabia que tinha que ser alguém semelhante a ele. Veja bem, alguém semelhante a ele não quer dizer alguém fisicamente, como gêmeos, né? Fala gêmeos, né? Uhum. Não é isso. Até porque a mulher é diferente do homem. Mas alguém que seria capaz de entender o que Adão sentia. Alguém que seria capaz de trazer uma forma de consolo para Adão no momento que ele precisasse. Dialogar, conversar, entendê-lo, a linguagem humana, porque Adão entendia a linguagem divina, a linguagem de Deus. É por isso que a gente hoje entende que a Bíblia ela fala, por exemplo, o homem é formado de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito.
Isso significa dizer que essas três esferas que formam o ser humano, cada uma dessas partes tem as suas necessidades. Porque é assim que a vida se completa. E aqui a gente vê o lado físico, o lado emocional de Adão sendo preenchido com a presença de alguém que seria semelhante a ele. Então aqui a gente entende e vê o quão é importante a vida familiar, né? O semelhante, o próximo. E quando a gente vê, por exemplo, as famílias, as pessoas que não dão importância para a família, não dão importância, o irmão não dá importância para o outro irmão, o filho não dá importância para o pai, para a mãe, os pais não dão valor, importância para os filhos. Eles não sabem a importância que representa a família e o valor que aquilo representa para Deus. A família, ela é tão importante para Deus que existe alguém que tem feito de tudo para destruir Dividir a família, dividir, exatamente. Por quê? Porque o mal, ele só vem em busca daquilo que interessa a ele, que tem valor para ele. Tudo que tem valor para Deus tem valor para ele, porque ele quer tentar destruir tudo aquilo que tem valor para Deus. E é por isso que nós vemos hoje tantas famílias que se dividem, que se destroem, tantos casamentos que acabam se desfazendo, se destruindo, né, por coisas que não deveriam. Isso não significa dizer que as pessoas que um dia elas casaram novamente e que elas não deveriam, não, ao contrário, porque isso significa que você acreditou que você poderia ser feliz e você deu seguimento à sua vida. Mas há muitas pessoas que, por razão das coisas que ela viveu no passado, ela não consegue mais acreditar no futuro dela. Então ela fica completamente desacreditada, né? Desacreditada na vida, desacreditada nas pessoas. Então, saiba que toda pessoa que entende a importância da família, ela nunca vai aceitar que o mal destrua aquilo que é considerado aos olhos de Deus importante. A sua família é importante, o seu casamento é importante. Sabe por quê? Porque você é importante. A começar de você mesmo. Porque Adão era importante para Deus, ele se preocupou de não deixar que ele fosse tomado pela solidão. E Deus então tratou ali daquele problema. Então Deus estava ali agora resolvendo um problema muito importante para o ser humano. Construir a família, não é verdade? É verdade. E aqui a gente vê nesse versículo que Deus uniu, né? E é como você estava falando há pouco, o mal veio para dividir, para destruir. Então, não permite que a divisão entre na sua casa. E às vezes, a gente falou aqui do casal, né? Como a importância do casamento, da família, mas um casamento, depois vem filhos. E muitas das vezes, entre irmãos, não se fala. Isso torna-se uma divisão, uma separação entre família. Então, o mal entra e quantos são irmãos e irmãs entre si, não se fala há anos, né? Você permitiu uma divisão e a família é algo tão importante, tão sagrado. Se você entender isso, você vai reconciliar com essa pessoa, porque faz parte, né? E não é bom que, como está escrito, não é bom que o homem esteja só, em outras áreas também, porque às vezes a pessoa não fala um com a outra, se reserva, né? Ela quer ficar no canto dela, porque acha que ela passou por tantas coisas e hoje em dia ela não confia em ninguém. Então, não é bom que o homem seja reservado, só. Ninguém pode desenvolver assim, ninguém pode evoluir na vida. Evoluir, né, que a gente fala em português. Exatamente. Estando sozinho. Em tudo na nossa vida, nós precisamos de alguém. Nós precisamos desenvolver, aprender um com os outros. E não permita que a divisão entre na sua casa. Se você tem anos que você não fala com seu irmão, com a sua tia, com o seu tio, eu não sei o problema que você passou com essa pessoa, mas reconcilie, porque é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus a divisão, a separação, as intrigas, os problemas. E você sabe que tem coisas na vida que somente a pessoa ela pode colocar um stop, né? Quer dizer, um basta naquela situação, tomando atitude, né? Como a gente deu o exemplo do próprio Deus, que ele amou tanto o mundo que ele deu o seu filho. Então quer dizer que ele tomou uma atitude. Então você tem que fazer a sua parte, você tem que
fazer que essa barreira caia que existe na sua casa. Só você pode fazer isso. E é claro, se você não encontra força, você vai pedir a Deus, né? A direção, força para conseguir ir, né? Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, né? Deus, ele nunca foi de acordo com a desunião, né? Porque se ele vai criar alguém para tirar essa solidão, é porque Deus quer unir. Não é verdade? Deus quer unir. Deus quer causar uma mudança num ambiente onde tem existido desunião, onde tem existido solidão, abandono. Então, a família, o casamento, os filhos, a relação, a família, ela é fundamental na vida de uma pessoa. Você vê que uma pessoa, quando ela está bem na família, ela vai bem no trabalho. A pessoa, quando ela está bem, no casamento, ela vai bem naquilo que ela faz. Por quê? Porque se uma pessoa ela está bem com o seu semelhante, com a pessoa que está mais próxima dela, ela vai conseguir estar bem até mesmo com os seus inimigos. A verdade é essa. E o que nos dá força para a gente conseguir vencer, sabe, é exatamente essa união na família. É saber que você ter alguém do seu lado, é saber que você tem o respeito dos seus filhos, que você tem o respeito dos seus pais, que você tem o respeito dos seus irmãos, o carinho. Isso é muito importante. Não há dinheiro no mundo que pague essa felicidade no lar e na família. Por isso que, como nós falamos aqui agora há pouco, existe uma perseguição muito grande da parte do mal, né, para tentar destruir exatamente aquilo que Deus planejou, o propósito dele, fazer com que as pessoas elas não vivam mais nessa solidão, nesse sofrimento. Aliás, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, assim como Adão esteve ali naquele momento no jardim, à volta dele tantas coisas, tudo que foi criado, mas Adão se sentia sozinho, né, como ser humano, não como um homem espiritual, porque Deus estava com ele. E assim também acontece, Deuseni. Muitas pessoas, às vezes, ela pode estar num ambiente em volta de muitas pessoas. Ela tem uma família super grande, de muita gente. Mas é incrível. Há muitas pessoas que, mesmo estando à volta de muitas pessoas, ela ainda se sente sozinha. Ela se sente sozinha. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque a gente vê que não é essa a vontade de Deus, não é esse o objetivo, e nunca foi o planejamento de Deus para a vida de um ser humano. Então, quando você vive triste, sobretudo uma tristeza, porque você se sente sozinho, embora a sua família existe fisicamente, mas ela nunca está presente, não é verdade? Então, isso é uma tristeza muito grande. Aqui, por exemplo, na Europa, nós temos visto muitas pessoas, quando elas chegam a certa idade, elas são colocadas, né, como é que fala o nome? Na maison de retraite, como é que fala em português casa isso? De repouso. Casa de repouso, né? Em casa de repouso. E são colocadas pelos próprios filhos. Ou às vezes elas são colocadas pelo próprio governo, porque quando eles vão procurar os filhos, vão procurar um parente mais próximo, e muitas das vezes estão ainda em vida, mas eles não estão mais presentes na vida dessas pessoas. E elas são colocadas lá. E quando você tem a oportunidade de visitar essas pessoas, você vê nos olhos dela, no olhar dela, uma tristeza. E pessoas, não sei se você lembra, Deuseni, pessoas com muita condição financeira, pessoas com dinheiro, pessoas que elas tem condições de pagar pessoas para cuidar dela, mas não é isso que é mais importante, porque ela gostaria que o filho estivesse ali presente, né? Então, para você ver que, independentemente da crença ou da religião de uma pessoa, esse sentimento de solidão, esse sentimento de ver a falta
proximidade da família, isso é algo que todo ser humano ele afronta. Agora, Deus, quando ele intervém, é isso? Não é intervém. Quando interfere. Quando interfere, desculpa, né? Em português. Quando Deus interfere nessa situação, porque houve um clamor, porque houve uma intercessão, porque houve uma busca, porque houve uma luta, porque alguém olhou para cima, para os céus e disse, Deus... Reconheceu, né? Isso, né? Me ajuda a resolver esse problema que está na minha casa, que está na minha família. Deus lhe vai agir, porque assim ele fez na vida de Adão. Ele viu e ele então veio e resolveu aquela situação. Olha, se ele fez isso sem que Adão precisasse ter pedido, imagina quando você pede. É verdade? Imagina quando você clama, imagina quando você busca, imagina quando você levanta a sua voz, levanta os seus olhos para Deus, crendo que Ele conhece a sua dor, conhece os seus problemas, conhece a sua solidão, e você com toda a sua sinceridade, independentemente de quem você seja, quem você é, ou quem você foi, o que você fez, mas quando você se rende a Ele, quando você crê de verdade, então Ele vai te socorrer. Ele vai tratar desse seu problema. Ele vai agir. Talvez o que faz você sentir na solidão e no sofrimento, na tristeza, seja de ver os seus filhos perdidos. Quando você vê o seu relacionamento conjugal dividido, você casou com alguém, mas hoje você divide essa pessoa que você ama com alguém. Não que você queira dividir, mas assim tem sido o seu relacionamento. Deus ele pode mudar essa situação. Curar suas feridas, né? Porque são pessoas que estão machucadas. Exatamente. Tantas decepções, né? Então Deus ele vai alcançar lá na sua alma onde nenhum medicamento, nada pode alcançar, né? Que Deus pode curar lá dentro, né? É isso pedindo mesmo. o socorro dele, vem o nosso socorro. O mesmo Deus que viu aquela necessidade de Adão é o mesmo que vê também a sua. Esperamos então que esse vídeo de hoje possa ter trazido a você uma palavra de motivação, de coragem e ajudar você a entender que, independentemente do que você esteja enfrentando na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, você é importante para Deus. A sua família é especial, ela é importante para Deus, mesmo que você esteja vivendo uma situação terrível. Mas não desista, não desanime, porque Deus é maior do que tudo que você está enfrentando hoje na sua vida, tá certo? Então, agradecemos a você por ter assistido até aqui esse vídeo. Agradecemos a você também que já se inscreveu no nosso canal, você que está chegando agora, você que tem uma intenção de se inscrever. Esse é o nosso objetivo aqui neste canal, tá certo? Então, nós agradecemos a sua participação. Nós queremos deixar aqui para você um forte abraço, que Deus abençoe você e na semana que vem vamos dar continuidade a esse assunto da família, tá certo? Deus abençoe. Deus abençoe a todos.